Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja muito bem. Essa semana a voz da Pro tá bem tranquila. Graças a Deus, melhorei. Tá, agora está mais tranquilo para nossas aulas. Então, semana passada a Pro levou uma bronca muito grande do YouTube. Muito grande mesmo. Essa vida de YouTuber não é fácil. Por quê? Durante a nossa aula, a Pro colocou alguns vídeos, não foi? Eu exibi dentro já da aula. Eu não podia fazer isso porque eu violava a lei dos direitos autorais. Então, a Pro não pode colocar vídeo de outras pessoas dentro da aula, o que me deixou muito triste porque eu gosto muito de passar vídeos. Então, o que é que nós vamos fazer? Teremos a aula normal, certo? A aula de hoje é bem curtinha, só para nós falarmos um pouquinho sobre a saga dos hominídeos. E aí, logo depois, no final da nossa aula, na caixinha de descrição do vídeo, vocês vão ver lá que tem alguns links de alguns vídeos que eu sugeri para que vocês pudessem entender melhor esse conteúdo, tá bom? Então, assim que terminar a aula, vai lá e assiste os vídeos porque eles fazem parte da aula. A professora não pode colocar aqui por causa dessa lei dos direitos autorais, tá certo? Tranquilo? Nós vamos começar fazendo uma revisão do que foi visto na última aula. Eu sei que esse assunto traz para vocês coisas novas, então vamos revisar, certo? Na última aula falamos um pouco sobre a origem do universo e sobre a teoria do Big Bang, que é a teoria mais aceita pela ciência, a teoria em que o surgimento do universo se deu a partir de uma grande explosão. Quem é adepto da teoria do criacionismo é uma pessoa monoteísta, que tem a crença em um só Deus, muito pelo contrário das pessoas politeístas, que acreditam em vários deuses, certo? Como a cultura indígena. Bom, sobre as teorias do surgimento da vida, nós temos duas. Na verdade, quando vocês chegarem ao sétimo ano, vocês vão estudar várias teorias, como a da panspermia cósmica, várias outras. No entanto, as teorias principais, elas se baseiam em duas linhas, no evolucionismo e no criacionismo. Evolucionismo de Charles Darwin e criacionismo de Deus, tá bom? Então, essas duas linhas, essas duas teorias são as principais. Evolucionismo, que o ser humano era um ser menos complexo e foi evoluindo durante milhares de milhões de anos até chegar na forma que ele tem hoje, e do criacionismo, que diz que Deus quem criou o homem já na sua forma inteligente, com o formato que ele tem hoje, certo? Tem o criacionismo e evolucionismo. A figura principal dentro do evolucionismo é o processo de evolução e dentro do criacionismo é Deus. O evolucionismo. O evolucionismo tem como um ponto: espécies surgem umas das outras e evoluem, que é o que nós vamos ver hoje. Homem e macaco evoluíram de um ancestral comum, não quer dizer que o homem que temos hoje, o Homo sapiens, ele veio diretamente do macaco, não. Foram milhões e milhões de anos de evolução. Base da teoria, mutação e seleção natural. A teoria da seleção natural e da mutação, elas foram firmadas e iniciadas dentro da biologia por Lamarck, principalmente Jean-Pierre Lamarck. Vamos falar sobre ele neste instante. A mutação diz que, na teoria, elas seriam uma ferramenta para formar novas espécies. A seleção natural é a teoria que diz que não sobrevive o mais forte, certo? E sim o mais adaptado. E a natureza vai selecionando os elementos mais adaptáveis e eles passam pelo processo de evolução. Eles são adaptáveis, têm uma característica que lhe deu um tipo de vantagem, eles reproduziram e essa vantagem ela foi perpassada para as próximas gerações, ou seja, ela foi transmitida. Jean-Baptiste Lamarck, um dos principais teóricos desse período, que deu muitas contribuições tanto para o evolucionismo como para a biologia como um todo, ele elaborou duas leis principais. A lei do uso e desuso, que dizia que quanto mais é usado um órgão, mais ele evolui. Ele usou até a ideia da girafa, que a girafa ela tinha seu pescoço curto, só que ela precisou adaptar-se ao ambiente para conseguir recolher alimento em topo de árvores mais altas e acabou com que seu pescoço ele foi alongado. Já Darwin disse, opa, não foi assim, Lamarck, não foi assim.
As girafas, elas já tinham essa predisposição de ter um pescoço grande e algum antepassado durante o seu processo de evolução tinha essa característica, por essa característica ser importante para conseguir o alimento. Esse ser em especial que tinha essa característica a mais que os outros conseguiu sobreviver. Não foi porque ela foi esticando o membro do corpo para conseguir pegar, não. A outra lei de Lamarck, que é a lei da herança dos caracteres adquiridos, que dizia que, segundo as modificações que se produzem nos indivíduos ao longo da sua vida, como consequência do uso e desuso dos órgãos, são hereditários. Se por exemplo, eu quebrar a bacia, parte do fêmur, e não conseguir andar, meus filhos também teriam essa característica. Então, Jean-Baptiste ele ficou conhecido por essas duas leis. Essas duas leis também chamam o que falamos de lamarckismo. Se vocês virem outras literaturas falando sobre lamarckismo, está falando sobre Jean-Baptiste Lamarck, sobre a lei do uso e desuso e dos caracteres adquiridos. Ele foi muito importante, principalmente para os estudos de Darwin. Darwin ele traz como sua principal teoria, certo? A teoria da seleção natural. Desculpa, gente, minha garganta está começando a dar problemas de novo. Essa seleção natural ela é executada, como o nome já diz, natural pela natureza e os elementos da natureza, tá bom? Onde quem sobrevive é o mais adaptável, não o mais forte. Tranquilo? Bom, hoje nosso foco é no surgimento do homem. Hominídeos. Hominídeos é uma classe. Foi a primeira classe de ser humano que surgiu. É tanto que ela não é tão desenvolvida e não se tem tantos traços para estudarem sobre eles, certo? A partir de um certo grau de evolução do ser humano, eles foram deixando mais traços na Terra. Então, se tem mais informações para estudar, tá bom? Então, gente, voltando a ressaltar que o que a Pro traz para vocês é baseado na ciência, certo? Eu não trago para vocês indicações do que vocês devam acreditar. Eu estou aqui para apresentar o que a ciência estuda, o que a ciência traz para mostrar para a gente, certo? Se é pelo lado da ciência, é pelo lado evolucionista. A Pro não está dizendo que você deva deixar de acreditar em Deus, não, tá bom? É só porque nós temos que conhecer os dois lados da história. O criacionismo vocês já conhecem. E agora vamos ver o que a ciência o que a ciência pensa sobre isso e alguns dados que ela traz para a gente, tá bom? Então, partindo do ponto de vista evolucionista, o ser humano ele evoluiu de outras espécies. As primeiras espécies, os primeiros seres que surgiram, a já até um vídeo bem interessante para mostrar para vocês, tem na descrição, que fala sobre evolução, desde a partícula mais simples até o ser humano. Então, é bem interessante esse vídeo, é rapidinho. É só a evolução, não tem muitas coisas falando, para vocês não ficarem inquietos. É bem legal, sugiro que vocês assistam, tá bom? Bom, então, para a gente começar esse debate, diz o seguinte: o ser humano não descende do macaco, e sim de um antepassado em comum. Mas eu sempre escutei que o ser humano vinha do macaco. Não. O ser humano não vem do macaco. Se você for visitar alguma floresta, algum zoológico e tiver um macaco, as chances de você ter compatibilidade com ele beiram aí a casa dos 0,1%. Por quê? Até chegar ao ser humano de hoje, foram muitos milhões de anos de evolução. Temos muitas coisas que nos separam dos macacos, certo? Nós temos um antepassado primata em comum. Não quer dizer que eu vejo um macaquinho, eu vim desse macaco. Não. São milhões de anos, é um abismo de tempo que nos separam dos macaquinhos, certo? Bom, aqui eu trouxe para vocês a família como um todo. Tá faltando alguns aí. A ciência ela não traz todos os nossos antepassados. Muitos não deixaram registros e deixaram na natureza, principalmente por seus fósseis. É assim que a ciência estuda o processo de evolução por fósseis, certo? E principalmente com o uso da tecnologia. Claro que eles não eram basicamente assim, é uma representação, certo? De acordo com os
ossos que eles deixaram, com os fósseis, através de tecnologia, eles conseguem fazer uma perspectiva de como seria o rosto desses nossos antepassados. Então, a gente não tem como ter registrado se eles se pareciam ou não desse modo. Porém, de acordo com os fósseis, os ossos, fósseis são ossos, tá bom? De acordo com os fósseis, eles fazem uma perspectiva do rosto desses nossos antepassados, certo? Então, se nós pararmos para analisar, digamos que essa imagem traga para a gente um grau de 70% de proximidade. Então, não quer dizer que eles eram exatamente assim, certo? Mas eles eram próximos dessa imagem que nós temos. Bem diferente da gente realmente lembra muito o macaco, não lembra? Porque nós temos um antepassado em comum. Nosso primeiro representante, a vai falar os nomes deles pausadamente, tá certo? Ardipithecus rhamidus, de novo. Ardipithecus rhamidus. Esse antepassado, ele tá lá bem no início mesmo. A PRO dividiu assim, quando, onde, habitat e características principais, para nós focarmos no principal, senão fica muita informação e a gente não consegue assimilar. Quando foi que esse antepassado passou pela Terra? Entre 4 a 5 milhões de anos. Quando tiver AC, quer dizer antes de Cristo, antes do calendário cristão que nós usamos, certo? Tudo bem? Bom, onde foi que essa peça surgiu? Olha como ele tem referência com os macacos. Ele surgiu na Etiópia. Foram encontrados traços fósseis deles na Etiópia. A Etiópia fica na África. Vocês irão perceber que muitos dos Homo que iremos ver agora, eles surgiram na África. Temos a teoria da Pangeia. Eu acho que vocês já viram isso lá em geografia, que diz que os continentes eram unificado, eles eram um só. Pangeia vem de única porção de terras. E de acordo com essa teoria, principalmente do surgimento do ser humano, diz que devido a Pangeia ser um único continente, ele se espalhou mais facilmente entre todos os espaços do planeta, certo? Porque no momento em que eles estavam se povoando, eles estavam vivendo de forma sedentária e nômade também, eles acabaram se espalhando pelos continentes. Não teria como isso ter acontecido se fosse continentes separados, já que eles não dominavam a arte da navegação ainda. Então, essa é uma das explicações da Pangeia e de como os homens se espalharam no território do planeta, tá bom? Se a Pró estiver falando muito rápido, você volta o vídeo. Eu vou tomar cuidado para falar mais pausadamente agora para vocês, certo? O habitat dele. Esse homem aí, a Pró tá falando homem de homo, tá bom? Esse homem aí, ele vivia em regiões úmidas. Como ele ainda não detinha a ferramenta da agricultura, ele não conseguia plantar. Ele vivia somente do extrativismo, de retirar da natureza o que ele precisava, tá bom? Características principais. Ele era bípede. Bípede é andar sobre 2 pés. Não tem ainda a informação se ele era ereto, se ele tinha a coluna ereta parecida com a nossa, mas ele andava de 2 pés, certo? E a arcada dentária dele era muito parecida com a nossa. Por isso que ele entrou na família dos homos, tá bom? Então, esse é um dos primeiros representantes. É tanto que não foi encontrado fósseis suficientes para conseguir fazer uma representação facial dele muito aproximada. Então, vocês irão encontrá-lo nos livros assim, com essa imagem, tá certo? Mas quem sabe se ano que vem a ciência não já consegue um novo método e já não coloca uma foto dele mais aproximada. Ou, desculpa, uma foto não, uma representação dele mais aproximada. Uma foto seria legal. Bom, o próximo é o Australopithecus, de novo, Australopithecus anamensis. Pode falar de novo, não tem problema. Australopithecus, de Austrália, Australopithecus anamensis, certo?
Quando? Quando foi que ele passou aqui pela Terra? Tudo é muito aproximado, viu, pessoal? Em torno de 4,2 a 3,9 milhões de anos. Onde? Onde é que foram encontrados vestígios dele? Lá no Quênia. O Quênia também fica no continente africano. Como era o habitat dele? Não foi identificado. Ele poderia viver em vários pontos do Quênia. Características principais. Bípede, também não tem registro se ele era ereto. A arcada não parecia... Desculpa, tem um erro aí, mas não tem nada. A prova continua. A arcada não parecia com o humano ou com o macaco. Não parecia. Ele tinha uma arcada que não se aproximava nem tanto do ser humano, nem tanto dos macacos. E ele chegava a pesar em torno de 50 quilos. Então, esse Australopithecus aí, ele é muito rudimentar. Porém, ele apresentou alguns traços que dá para ele entrar na nossa herança familiar, mas muito distante. Um parente muito distante. Certo? Então, Australopithecus anamensis. Já o próximo Australopithecus, o Australopithecus afarensis, de novo, Australopithecus afarensis. O afarensis era já um pouquinho diferente. Ele viveu em torno de 3,9 a 3 milhões de anos antes de Cristo, onde na Etiópia, também na África. O habitat dele já era um pouquinho diferente. Ele era adaptado. Todos nessa época, eles viviam de forma nômade. Vocês lembram do que é nômade? Nômade é quando não tem um lugar fixo. Como eles não detinham agricultura, como a Prof falou, eles viviam nos locais onde lhe forneciam alimentos. Até esse momento aí, foi um momento muito importante na história, o momento das descobertas, certo? Eles acabaram descobrindo a roda, descobrindo o fogo, daqui a pouco a gente vai falar mais. Tudo isso no período da pré-história, que é até um período da história um pouco injustiçado. Esse período da pré-história é um pouquinho sofredor, vamos dizer assim. Muitos cientistas não o consideram história, porque eles não trouxeram grandes passos para mudar todo o processo de evolução. Estava engateando ainda. Os historiadores acabam dizendo pré-história, ou seja, antes da história. Mas se eles modificavam o ambiente, se eles tinham um progresso como seres, se eles compunham a história. Eles acabam dizendo que a história é só a partir do período paleolítico, onde ele começa já a dominar as ferramentas. Temos muitas confusões entre cientistas e historiadores. Mas o Australopithecus afarensis, ele já tem características bem diferentes, já está se aproximando mais ao que nós vamos conhecer logo à frente, certo? Onde Etiópia, África, habitat, ele era adaptado. Características principais. Bípede, olha só como ele vem agora. Ele vem ereto. Opa, já tem registro que a coluna vertebral dele já estava mais esticada do que a dos outros. Tá bom? Ele tinha em torno de 1 metro de altura, é pequenininho mesmo. E o crânio dele já começa a demonstrar um volume maior do que o dos outros. Ou seja, quer dizer que ele tinha uma massa cefálica maior, cérebro. Se ele já estava com essa atividade cerebral, quer dizer que ele sim, ele pode se aproximar ao que nós já temos hoje. Bom, claro que com muitos anos de diferença. Então, esse Australopithecus afarensis, ele tinha essas características. Agora, nós vamos dar um salto em fisionomia. Olha só, já começa a se familiarizar melhor com o ser humano, não é? Chegamos ao Homo habilis. Chegamos à família dos homos. Desde o início, na verdade, eles já fazem parte da família dos homos, que são os hominídeos. A partir de agora, ele conserva só essa primeira parte, homo, e é dado um segundo nome para ele, tá certo? Homo habilis. Habilis vem de habilidade. Não é à toa que esse rapazinho recebeu esse nome. Homo habilis. Vamos lá. Quando
2,4 a 1,5 milhões de anos, onde Suazilândia, na África também. Habitat, ele era adaptado, ou seja, poderia viver em qualquer parte da África, só que foram encontrados vestígios da sua passagem pelo planeta na Suazilândia, na África, certo? Vamos para as características. Ele era bípede e ereto, que começou no outro homem, lembra? No que nós acabamos de ver? Pronto. Ele era ereto já, bípede, crânio maior. O crânio vai só ficando maior e concentrando ali maior massa encefálica. Braços longos, isso. Então, já quer dizer que ele era mais alto, já tinha uma maior capacidade de tocar e segurar. O que foi que o Homo habilis fez de tão interessante? A agricultura, um dos primeiros registros da agricultura, claro que não é a agricultura que nós temos hoje, né, pessoal? Mas os primeiros traços da agricultura foram mostrados nesse em especial, certo? O que é que ele fazia de diferente dos demais também? Além da agricultura, a agricultura muito rudimentar, mas já era traço de agricultura. Ele usava ossos e pedras para confeccionar objetos. Em algum momento ele percebeu que poderia se utilizar da natureza, das coisas que a natureza oferecia, para fazer ferramentas e principalmente ele já tinha a capacidade mental de saber usar essas ferramentas. Habilis vem de habilidade, principalmente. Então, ele vai ganhar um selo aqui, pronto, de ferramentas, porque o Homo habilis, ele tinha a capacidade de fazer ferramentas e usar essas ferramentas a seu favor. Lembrando que foi no período da pré-história que houve o surgimento da roda, da agricultura, inclusive com esse antepassado especial, do fogo. Então, a pré-história foi um período importante, sim, por causa dessas descobertas que acabaram levando o período de evolução à frente. Se ele não tivesse feito descobertas, ele teria ficado esquecido. Vocês já assistiram o filme dos Croods? Pronto. Lá no filme dos Croods mostra um pouquinho sobre isso. Quem não assistiu, eu prometo que assista, mas dificilmente tem quem não tenha assistido. É bem legal o filme. Mostra que o pai tem algum momento que ele tem que começar a pensar para que ele possa passar para a próxima fase da evolução do ser humano. É assim com os nossos antepassados também. Olha esse agora, o Homo erectus. Erectus vem de eretos, de reto, óbvio. Ele já era bípede, já era ereto. E olha só a fisionomia dele como já mudou. Não é? Ele tem cara de bravo. Mas ele já tinha características bem diferentes. Ele já não vivia na natureza solto, ele já tinha um lugar específico, já tinha construído essa ideia de casa, teoricamente. Ele já vivia em cavernas, já era bem mais alto, ele tem a altura que a Protem, eu tenho 1,60 e segundo os fósseis, ele tinha em torno de 1,60 até 1,70, não era muito alto não, viu? Pesava em torno de 70 quilos, eu peso menos que ele, pouca coisa, eu peso 67 quilos. O crânio dele já estava maior, bem parecido com o que nós temos, é tanto que ele já tem uma fisionomia bem familiar para a gente. Ele era bípede e ereto, certo? E quando tem aí 1 metro de altura, não tem não, viu gente? É 1,60, tá bom? Bom, onde é que ele foi encontrado? Esse daí já teve mais sucesso, ele foi encontrado em toda a África. Por ele ser adaptado, ele conseguiu se adaptar a situações ambientais diferentes. Então, ele conseguiu reprodução. Se ele conseguiu reprodução, ele conseguiu se espalhar com maior facilidade. Então, ele aí foi muito bem sucedido. Ele fez algo interessante também. Então, aí ele já tinha um aspecto que iria mudar de verdade o decorrer da história. Foi nesse momento aí que foi descoberto o fogo. Se ele descobriu o fogo, aí era só ladeira acima, ele só ia evoluir, porque ele usava o fogo para o cozimento dos alimentos, para se aquecer. Então, quando o inverno era rigoroso, ele já não precisava ter essa preocupação. Começou a viver em cavernas, começou a usar o fogo para se proteger. Então, assim, ele foi um antepassado nosso que teve muito sucesso. Depois que ele descobriu o fogo, o menino foi só sucesso na vida dele, foi só o filé. Porque ele conseguiu
sobreviver mais tempo e se espalhar com maior facilidade. Por isso que ele foi encontrado em toda a África. Chegamos a esse representante que se assimila muito, não é, gente? Ele se assemelha muito mesmo à fisionomia que nós já temos do ser humano. O nome dele, vai para falar bem com calma, repitam, Homo neanderthalensis. Homo neanderthalensis, de novo, Homo neanderthalensis. Não é à toa que ele tem essa carinha meio asiático, tem alguns traços meio asiáticos. Não, não é à toa, de verdade. Ele foi encontrado desde a Europa até o oeste da Ásia. Então, sim, ele já começava a apresentar algumas características que nós percebemos nos asiáticos. Como ele vivia? Ele era adaptado, ou seja, ele se espalhava rapidamente também. Já tinha sido inventado o fogo, então ele já tinha essa capacidade maior de sobrevivência. E ele tinha outras características. Bípede ereto, beleza, desde lá do primeiro que ele já era bípede. Nariz volumoso, isso mesmo, narigão, ele já tinha. Crânio maior, olha a cabeça dele como é bem maior do primeiro que nós vimos. Ele alterava o ambiente e era inteligente. Ele usava ferramentas diversas, certo? Então, era inteligente, bípede ereto, nariz volumoso, crânio maior, ou seja, crânio maior dava a ideia de ter um cérebro já mais formado com campos já mais desenvolvidos, tranquilo? E ele usava ferramentas diversas, não era só mais a pedrinha amarrada, ele já começava a pensar em outras ferramentas, tá bom? De novo, Homo neanderthalensis, certo? Europa e Ásia. Vamos dar o selo para ele de cérebro, porque ele era inteligente. Já tinha traços de inteligência. Chegamos agora ao representante, digamos que mais atual no processo de evolução. Ele viveu em torno de 120 mil anos atrás, onde em toda a África. Ele já era adaptado ao ponto de se espalhar rapidamente. Foram encontrados fósseis dele em grandes quantidades espalhadas em todo o continente africano. Por que ele teve essa característica de se espalhar? Dentro da ciência, as leituras são feitas de formas diferentes. Se eu achei o mesmo fóssil em vários lugares, quer dizer que ele já conseguia se espalhar. E se eu achei em grande quantidade, quer dizer que ele se reproduzia, ou seja, ele vivia mais até chegar à idade reprodutiva, certo? E em grande quantidade. Então, quer dizer que ele estava se dando bem na natureza. O Homo sapiens vem de sapiência, vem de inteligência. Por isso que ele vai ganhar o selo do cérebro. Por quê? Porque além dele já ser bípede ereto, ele já tinha um crânio maior, então entende-se que ele tinha uma atividade cerebral com os campos mais desenvolvidos, certo? Ele alterava o ambiente, ele era inteligente, ele praticava a agricultura, já criava animais, já tinha essa parte de dominação dos animais, claro que não foi de primeira. Ele foi evoluindo, certo? E já era sedentário, já não vivia mais em cavernas, já viviam em casas, certo? Claro, não casas como temos hoje, mas em locais que se assemelham ao que nós chamamos de casas, tá bom? E ele começou a dominar a natureza, a modificar ferramentas, a utilizar-se de ferramentas da natureza, para assim conseguir viver mais tempo. Então, ele já era muito inteligente, uma atividade cerebral maior, de acordo com o que se acredita, que o crânio dele era maior. É um dos maiores representantes do crânio em tamanho que nós temos. Homo sapiens, certo? Então, sapiens vem de inteligência, vem de inteligência. Isso faz com que a gente entenda que esse representante, o Homo sapiens, o homem moderno, ele foi um dos nossos últimos parentes dentro do processo de evolução, ok? O que ele fazia de importante? Ele dominava a natureza, ele já plantava. A agricultura foi um ponto extremamente elevado dentro da evolução dos seres, porque a partir desse momento eu já não dependo 100% do extrativismo, de ter que ir lá na natureza. Se eu quiser uma fruta, eu vou lá na floresta pegar. Não.
Agora ele já dominava a agricultura. Isso fazia com que ele se sentisse mais seguro em ficar em um lugar. Se o alimento da natureza acabou, a partir de agora eu posso plantar. Então ele já tinha uma taxa de mortalidade, de morte bem menor, certo? Claro que isso há 120 mil anos de lá para cá, o ser humano já evoluiu bastante socialmente falando. Começamos a fazer as divisões sociais, igreja, propriedades, como nos relacionarmos. Aí já veio a invenção da escrita, a invenção da linha monetária, as primeiras formas de trocas monetárias do dinheiro. Claro que isso daí foi só um ponto para a gente pegar e traçar a evolução. Nós não somos os mesmos que éramos há 120 mil anos. Claro que a sociedade evoluiu, certo? Então, Homo sapiens, homem pensante, homem inteligente. De todos na linha, ele foi o mais inteligente, porque ele foi produto da evolução, tá bom? Meus amores, espero que tenham gostado da aula de hoje. Nossa aula era focada somente nesses representantes. A Pro dividiu direitinho para que não ficasse muito conteúdo e vocês acabassem não entendendo muito, certo? Bom, não apareceu a foto da Pro hoje porque eu estou com problema no driver do computador, driver da câmera. Então só apareceu o áudio mesmo. Na próxima aula a Pro aparece para vocês, tá certo? Não esqueçam de realizar a atividade. Antes que alguém me pergunte sobre a atividade, vocês têm até as 18 horas para enviar as fotos. E eu vou pedir que vocês tenham um pouquinho de calma também, porque hoje é quarta-feira, a Pro atende 4 turmas, então são muitos alunos. Vocês, por já serem o sexto ano, serem maiores, já têm autonomia maior, mas os criancinhas lá do terceiro ano não têm. Aí a Pro fica atendendo eles com mais frequência. Não quer dizer que a Pro não atenda vocês não, tá bom? Eu sei que muitos de vocês assistem a aula, realizam atividade, nem dúvidas tem, só manda foto. Isso é legal porque vocês já estão no F2, tem que buscar ter essa autonomia. Mas se tiver dúvida, procura a Pro também, tá certo? Então, tem para me mandar até as 18 horas. Porque até as 18 horas eu recebo a atividade, aí durante a noite, durante a manhã, quinta-feira, eu vou corrigindo pelas fotos, mas a Pro vai liberar a correção também hoje, certo? Então, se você mandou a foto, a Pro registra aqui que você está fazendo as atividades. Se você não teve dúvida, beleza. Depois você espera o vídeo de correção, tá certo? Diz, Pro, tá ok, vou esperar o vídeo da correção agora. E aí eu vou e registro aqui, passo um olho no seu livro, vejo o que é que tem a ser melhorado, o que não tem. Então, a Pro tá registrando tudo, tá certo? Então, um beijo, cheiro em vocês. Qualquer dúvida, podem falar comigo, tá certo? Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.